Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar probabilidade. Os objetivos da aula são comentar sobre as principais definições do conteúdo de probabilidade, calcular probabilidades, definir e exemplificar soma de probabilidades e probabilidade condicional. Vamos começar o estudo das probabilidades definindo alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o experimento determinístico. Um experimento determinístico é um experimento que, quando repetido inúmeras vezes em condições semelhantes, conduz a resultados essencialmente idênticos. Por exemplo, a aceleração da gravidade, as leis da física e as leis da química também. Por exemplo, em um determinado experimento, para calcular a aceleração da gravidade, podemos realizar vários experimentos e os resultados destes experimentos vão ser essencialmente idênticos. Definição 2. Experimento aleatório é um experimento que, ao ser repetido nas mesmas condições, é impossível prever antecipadamente o resultado, ou seja, o experimento depende exclusivamente do acaso. Por exemplo, o lançamento de um ou mais dados. Quando nós lançamos um dado, nós não conseguimos prever o resultado, ou seja, nós não conseguimos prever o número que nós vamos obter. Outro exemplo, a extração de uma carta de um baralho. Item C, sorteio de um número entre 1 e 50. Item D, em uma fábrica, contar quantas peças defeituosas foram produzidas em 24 horas. Item E, o tempo de duração de um equipamento. Estes experimentos aleatórios possuem algumas características. A primeira delas é que eles podem ser repetidos indefinidamente sobre as mesmas condições. Também nós podemos descrever os possíveis resultados. Então, nós não conseguimos prever antecipadamente o resultado, mas nós conseguimos descrever os possíveis resultados. E o que nós vamos fazer a partir de agora é aprender a calcular a chance de ocorrência desses experimentos aleatórios. Definição 3. Espaço amostral ou conjunto universo, que nós vamos representar pela letra S. O espaço amostral ou conjunto universo é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o conjunto dos possíveis resultados é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que o espaço amostral, nesse caso, é representado desta forma. A extração de uma carta do baralho, o espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades, é o conjunto formado pelo as de espada, 2 de espada, 3 de espada, assim em diante, até o as de ouro, 2 de ouro, 3 de ouro, assim em diante, as de paus, 2 de paus, 3 de paus, assim em diante, a de copas, 2 de copas, 3 de copas, até a última carta aqui do baralho, que é o K de copas, totalizando assim 52 cartas. Item C, no sorteio de um número de 1 a 50, o espaço amostral é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 até os 50. Item D, o número de peças defeituosas produzidas em 24 horas pode ser 0 peças, ou seja, nenhuma peça, pode ser 1 peça, 2 peças, 3 peças, 4 e assim em diante. Aqui nós não conseguimos limitar esse conjunto superiormente, mas o conjunto de todas essas possibilidades é justamente esse conjunto S. E por último, em relação ao tempo de duração de um equipamento, nós não conseguimos obter uma limitação
exata ou precisa, mas nós sabemos que é um número real t maior do que zero. Então, vocês estão vendo que nós começamos a utilizar a teoria dos conjuntos para desenvolver a teoria das probabilidades. Um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de um dado, o espaço amostral é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. O evento, que eu vou denominar de evento A, obter um número par, é dado pelo conjunto A formado pelos números 2, 4 e 6. O evento B, obter um número menor que 4, é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3. O evento C, obter um número maior que 6, é, na verdade, o conjunto vazio, pois nós sabemos que em um dado não existem números maiores do que 6. E o evento D, obter um número menor que 10, é justamente todo o espaço amostral. Observação: quando o evento A é o próprio espaço amostral S, nós dizemos que o evento A é certo, e quando um evento B é tal que B é o conjunto vazio, nós dizemos que o evento B é impossível. Agora, no que segue, nós vamos considerar A e B dois eventos de um espaço amostral S. Então, agora nós vamos definir alguns conceitos em relação aos eventos. Definição 4.1 é a união de eventos e nós representamos desta forma aqui, como na notação da teoria de conjuntos. Então, o evento A união B, representado dessa forma, é o evento que ocorre A ou B. Por exemplo, no lançamento de um dado, considere os eventos C, obter um número 2, e o evento D, obter um número ímpar. Então, o evento C união D é o evento que ocorre C ou D, ou seja, é o evento obter um número 2 ou obter um número ímpar, e eu posso representar esse evento com a notação de conjunto dessa seguinte forma: obter o número 2 ou obter um número ímpar. Definição 4.2, que é a interseção de eventos, e a notação é essa. O evento A interseção B, denotado desta forma, é o evento que ocorre A e B simultaneamente. Por exemplo, no lançamento de um dado, considere os eventos C, obter um número maior ou igual a 3, e o evento D, obter um número par. Então, neste caso, qual será o evento C interseção D? O evento que ocorre C e D simultaneamente, ou seja, nós precisamos verificar os números que são maiores ou iguais a 3 e que são pares, ou seja, 4 e 6. Definição 4.3, que é a definição de complementar de eventos, que nós representamos dessa forma ou dessa forma aqui. É o evento não ocorrer A. Por exemplo, no lançamento de um dado, considere o evento C, que é obter um número menor que 3. Então, qual vai ser o evento complementar a C? Ou seja, qual vai ser o evento não obter um número menor que 3? Ou seja, é obter um número maior ou igual a 3. Então, neste caso, o complementar do evento C é o evento 3, 4, 5 e 6. Definição 4.4, eventos mutuamente exclusivos. A e B são ditos mutuamente exclusivos se não podem ocorrer simultaneamente, ou seja, quando o evento A interseção B é igual ao conjunto vazio. Por exemplo, no lançamento de um dado, os eventos C, obter ímpar, e D,
obter um número maior que 5 são mutuamente exclusivos, ou seja, esses dois eventos não podem ocorrer simultaneamente. Agora nós vamos definir o cálculo de probabilidade da forma clássica e nós vamos admitir que todos os elementos de um espaço amostral S possuem a mesma chance de ocorrer. Então, num experimento aleatório, a probabilidade de ocorrer o evento A de um espaço amostral S é denotado por P de A e definida como a razão entre o número de elementos do conjunto A e o número de elementos do espaço amostral S. Esse número de elementos do conjunto A nós representamos por NA e o número de elementos do espaço amostral S nós representamos por NS. Por exemplo, no lançamento de um dado, calcule a probabilidade de ocorrer um número par. Então, o conjunto A é formado pelo 2, 4 e 6. Sendo assim, o número de elementos de A é igual a 3, nós sabemos que o espaço amostral no lançamento de um dado é o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que possui 6 elementos. Por isso que a probabilidade de ocorrer o evento A é igual a 3 dividido por 6. E nós podemos simplificar aqui, obtendo assim meio, que corresponde a 0,5, que é igual a 50% de chance. Agora, calcule a probabilidade de ocorrer um número maior que 2. Então, neste caso, o evento é ocorrer um número maior do que 2, e nós temos essas 4 possibilidades. Então, o número de elementos desse evento B é igual a 4 e, portanto, a probabilidade de B ocorrer é 4 sobre 6, que é 2/3. Exemplo C. Calcule a probabilidade de ocorrer um número diferente de 5. Neste caso, o nosso espaço amostral é o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 e 6, possui 5 elementos, então a probabilidade de ocorrer C é 5 sobre 6. Exemplo, no lançamento de 3 moedas, qual é a probabilidade de ocorrer coroa pelo menos uma vez? E qual a probabilidade de não ocorrer cara? Neste caso, nós vamos chamar C de cara e K de coroa. Se nós vamos lançar 3 moedas, pode sair cara na primeira, cara na segunda, cara na terceira, cara na primeira, cara na segunda e coroa na terceira, cara na primeira, coroa na segunda e cara na terceira, cara na primeira, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Ou seja, o espaço amostral é composto por 8 elementos. Então, para responder à primeira pergunta, nós devemos calcular a probabilidade de ocorrer coroa pelo menos uma vez. Então, nós devemos excluir essa primeira possibilidade, que é quando ocorre cara 3 vezes. Já nesse caso, coroa ocorreu uma vez, aqui também, aqui 2, 1, 2, 2 e 3. Ou seja, nosso evento A vai ser o espaço amostral menos essa primeira possibilidade, totalizando assim 7 elementos. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A será 7 sobre 8. Agora, qual a probabilidade de não ocorrer cara? A única possibilidade de não ocorrer cara é quando nós obtemos coroa nas 3 moedas. Ou seja, o evento nosso é composto por esse único elemento. Então, a probabilidade de ocorrer o evento B é 1 sobre 8. Exemplo. Numa classe de 50 alunos, 35 estudam inglês, 22 estudam inglês e 10 estudam inglês e espanhol. Ao apontarmos ao acaso um desses alunos, qual é a probabilidade dele estudar somente espanhol? Item B.
ao apontarmos ao acaso um desses alunos, qual é a probabilidade dele não estudar inglês nem espanhol? E item C, qual a probabilidade de um aluno que estuda inglês também estudar espanhol? Então, para representar essa situação, nós vamos utilizar esses diagramas de Venn, pois, neste caso, nós temos uma classe onde os alunos estudam inglês e espanhol, ou seja, essa classe pode ser entendida como dois conjuntos, no caso, o primeiro conjunto formado pelos alunos que estudam inglês e o segundo pelos alunos que estudam espanhol, sendo que esses dois conjuntos possuem elementos em comum. No caso aqui, são 10 estudantes. Então, 10 estudantes estudam inglês e espanhol, 35 estudam inglês, então se aqui já tem 10, para completar o conjunto dos alunos que estudam inglês, aqui faltam 25, e 22 estudam espanhol. Se aqui já tem 10, aqui nós devemos escrever o 12. Se eu somar o 25 com 10 e com 12, nós obtemos o 47, e se a turma é formada por 50 alunos, restam 3 alunos que não estudam nem inglês nem espanhol. Sendo assim, ao apontarmos ao acaso um desses alunos, qual é a probabilidade dele estudar somente espanhol? Os alunos que estudam somente espanhol estão localizados aqui e totalizam 12. Ou seja, são 12 alunos que estudam espanhol dentre os 50. Simplificando aqui por 2, nós obtemos o 6 sobre 25. Então, a probabilidade dele estudar somente espanhol é 6 sobre 25. Agora, qual é a probabilidade dele não estudar inglês nem espanhol? Os alunos que não estudam inglês nem espanhol são justamente esses 3 alunos aqui. Então, são 3 alunos entre 50. Portanto, a probabilidade dele não estudar inglês nem espanhol é 3 sobre 50. E por último, qual a probabilidade de um aluno que estuda inglês também estudar espanhol? Então, eu sei que esse aluno estuda inglês. Então, dos alunos que estudam inglês, qual a probabilidade dele também estudar espanhol? Desses alunos aqui, 10 estudam espanhol. Por isso que a probabilidade nesse caso vai ser dada como 10 dividido por 35, que eu posso simplificar aqui por 5, resultando 2 sobre 7. Então vocês estão vendo que nesse caso do item C, nós restringimos o nosso espaço amostral. E nós vamos estudar esse tipo de situação futuramente. Exemplo. Considerando o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Item B. Escolhendo um dos números do item anterior ao acaso, qual a probabilidade de sair um número par? Então, para responder esse item A, nós vamos aplicar a fórmula de arranjo, pois, neste caso, nós devemos formar números de 4 algarismos distintos, onde a ordem de escolha desses algarismos é importante. Então, nós devemos calcular o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4, pois nós temos 5 algarismos e nós precisamos escolher 4 deles. Aplicando a fórmula de arranjo, nós temos o 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial, que é 1 fatorial. E nós sabemos que 1 fatorial é igual a 1, 5 fatorial dividido por 1 é o próprio 5 fatorial, que é igual a 120. Agora, em relação ao item B, escolhendo um desses 120 números ao acaso, qual a probabilidade de sair um número par? Nós sabemos que, utilizando esses algarismos aqui, para obtermos um número par, o número deve terminar com 2 ou deve terminar com 4.
Para obter aqui a quantidade de números de 4 algarismos, utilizando esses elementos aqui para obter um número par, obrigatoriamente aqui eu já estou escolhendo 2, então aqui eu tenho uma possibilidade, restando aqui 4 possibilidades, depois 3 e depois 2. Então, nós devemos calcular a multiplicação do 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, nós temos 24 números que terminam em 1 e 2. Utilizando a mesma ideia aqui, nós também vamos ter 24 números que terminam em 4. Portanto, existem 48 números pares. Logo, a probabilidade de sair um número par vai ser 48 sobre 120. E simplificando essa fração aqui por 24, 48 dividido por 24 é 2 e 120 dividido por 24 é igual a 5. Observação: se A é um evento impossível, então a probabilidade desse evento ocorrer é igual a 0. Se A é um evento certo é o evento que é igual ao espaço amostral, então a probabilidade dele ocorrer é igual a 1. Se A é um evento qualquer, então a probabilidade de A ocorrer é sempre um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. E a probabilidade do complementar de A é igual a 1 menos a probabilidade do evento A. Se A e B são eventos quaisquer de um espaço amostral S, então a probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. Em particular, se A e B são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, se A interseção B é igual ao conjunto vazio, essa probabilidade aqui vale 0 e, portanto, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Por exemplo, no sorteio de um número de 1 a 150, qual a probabilidade de sair um múltiplo de 15 ou de 20? Neste caso, o espaço amostral aqui é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3 até o 150. Nós vamos chamar de A o evento sair um múltiplo de 15 e B o evento sair um múltiplo de 20. Note que neste caso nós devemos calcular a probabilidade de A união B. Sendo assim, o evento A é justamente esse conjunto aqui, que é o conjunto dos múltiplos de 15, que estão entre 1 e 150, e o conjunto B, que é o conjunto dos múltiplos de 20, nessa mesma situação aqui. Como na fórmula nós devemos calcular a probabilidade de A, a probabilidade de B e a probabilidade de A interseção B, nós vamos calcular A interseção B, ou seja, quais são os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B. Então, fazendo essa análise aqui, é o 60 e o 120. Então, A interseção B é igual a 60 e 120. Logo, a probabilidade de A ocorrer, como o conjunto A possui 10 elementos, então a probabilidade de A ocorrer é 10 sobre 150, pois aqui existem 150 elementos. A probabilidade de B ocorrer é 7 sobre 150, pois o conjunto B possui 7 elementos. E a probabilidade de A interseção B ocorrer é 2 dividido por 150. Logo, a probabilidade de ocorrer A ou B pode ser calculada através dessa fórmula, que é a probabilidade de A mais a de B menos da interseção. Fazendo essa conta aqui, como o denominador é 150, eu conservo. E para descobrir aqui o numerador, nós fazemos o 10 mais 7 menos 2, que é igual a 15. Dividindo em cima e embaixo por 15, nós obtemos o 1 sobre 10.
Exemplo, retirando-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas, qual é a probabilidade de sair uma dama ou um rei? Neste caso, o espaço amostral S é o conjunto de todas as cartas do baralho que possui 52 elementos. Se A é o evento sair uma dama e B é o evento sair um rei, então nós sabemos que existe uma dama de cada naipe. Então aqui nós temos a dama de copas, a dama de ouro, dama de espadas e a dama de paus. O mesmo acontece aqui com o rei. Existe um rei de cada naipe. E neste caso, vocês estão vendo que esses dois conjuntos não possuem interseção, ou seja, eles são mutuamente exclusivos. E, portanto, a probabilidade de A interseção B é igual a zero. A probabilidade de A é 4 sobre 52, a de B também. Então, a probabilidade de A união B, seguindo a fórmula, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos da interseção, que vale zero. Como aqui o denominador é o mesmo, a gente conserva. E 4 mais 4 é igual a 8. Simplificando em cima e embaixo por 4, 8 dividido por 4 é 2, e 52 dividido por 4 é igual a 13. Se A e B são dois eventos de um espaço amostral S e a probabilidade de B ocorrer é maior do que zero, então a probabilidade de A, sendo que B ocorreu, é dada por esse símbolo e definida do seguinte modo. Então, a probabilidade de A, sendo que B ocorreu, é igual à probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Por isso que aqui nós exigimos que a probabilidade de B seja maior do que zero para não ter divisão por zero. E nós chamamos essa relação de probabilidade condicional. Então, sabendo que B ocorreu, nosso espaço amostral, consequentemente, vai ser reduzido. Por exemplo, dois dados são lançados ao acaso. Qual a probabilidade da soma ser igual a 6, sabendo que o primeiro dado saiu um número menor que 3? Neste caso, nós vamos considerar A, o evento, a soma dos dados ser igual a 6, e o evento B, como o primeiro dado saiu um número menor que 3. Sendo assim, nós devemos calcular a probabilidade de sair soma 6, sabendo que o primeiro dado saiu um número menor que 3. Ou seja, nós devemos calcular essa probabilidade aqui. Nesse caso, o espaço amostral é o seguinte. Como aqui nós estamos lançando dois dados, pode sair um no primeiro dado, um no segundo, um no primeiro, 2 no segundo, um no primeiro, 3 no segundo, e assim em diante, totalizando aqui 36 possibilidades. Deste modo, o evento A, que é sair soma igual a 6, só podem ser as possibilidades 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 e 1, 5. Agora, em relação aqui ao evento B, que é o primeiro dado saiu um número menor que 3, então nós temos essas 6 possibilidades e mais essas 6 possibilidades, totalizando 12. Como na fórmula dessa probabilidade nós devemos calcular a probabilidade de A interseção B, nós precisamos calcular a interseção desses dois conjuntos. Então, quais são os elementos em comum no conjunto A e no conjunto B? Neste caso, o elemento 1, 5 e o elemento 2, 4. Portanto, a probabilidade de A, sendo que B ocorreu, é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. A probabilidade da interseção é 2 sobre 36,
a probabilidade de B é 12 sobre 36, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou conseguir cancelar esse 36 com esse 36 daqui, restando o 2 sobre 12. Simplificando por 2, nós obtemos 1/6. Neste caso, nós também poderíamos resolver esse problema sem utilizar a fórmula, pois nós devemos calcular qual a probabilidade da soma ser igual a 6, sabendo que o primeiro dado saiu um número menor do que 3. Como nós sabemos que o primeiro dado sai um número menor que 3, nosso espaço amostral, nesse segundo método de resolução, vai ser limitado nesses 12 elementos aqui, pois nós sabemos que o primeiro dado sai um número menor do que 3. Então, nesse segundo método de resolução, nosso espaço amostral seria esses 12 elementos e nós devemos calcular a probabilidade da soma ser igual a 6, que é justamente aqui o 2, 3 e 1, 4, ou seja, 2 entre 12, que é justamente o que nós obtemos aqui. Exemplo: considere a tabela abaixo com o número de estudantes por sexo, no caso feminino e masculino, e a turma A e B. Qual a probabilidade de que um estudante selecionado ao acaso seja da turma A, dado que é uma mulher? Então, nós vamos primeiro aqui aplicar a fórmula e depois nós vamos resolver esse mesmo exemplo aqui sem utilizar a fórmula. Neste caso, nós vamos calcular a probabilidade de que um estudante selecionado ao acaso seja da turma A. Então, vou chamar o evento A do estudante ser da turma A, dado que é uma mulher. Então, o evento B será estudante mulher. Nós devemos calcular a probabilidade de A, dado que B ocorreu, que é dado por essa fórmula. Agora, vamos calcular essas duas probabilidades aqui. Probabilidade de A interseção B, ou seja, probabilidade de ser da turma A e ser mulher, ou seja, 5 dentre os 50 alunos dessa turma. E a probabilidade de B é a probabilidade do estudante ser uma mulher. Nós temos um total aqui de 13 mulheres, por isso que aqui nós temos o 13 sobre 50, que é o número total de estudantes. Simplificando aqui o 50, nós obtemos o 5 sobre 13. Agora, como que nós podemos resolver esse mesmo exemplo aqui sem aplicar a fórmula? Nós devemos calcular a probabilidade de que um estudante selecionado ao acaso seja da turma A, dado que é uma mulher. Então, essa informação aqui limita o nosso espaço amostral. Dentre os estudantes que são mulheres, no caso aqui são 13, quantas estudam na turma A? No caso são 5, por isso que a probabilidade é 5 sobre 13. Observação: quando a ocorrência de um evento B não influencia a ocorrência do evento A, nós temos que a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é a probabilidade de A. Substituindo essa probabilidade de A, dado que B ocorreu, pela probabilidade de A, essa probabilidade de B está dividindo, vou passar multiplicando, e isso significa que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade do evento B. Por exemplo, lançam-se sucessivamente um dado e uma moeda. Qual é a probabilidade de se obter cara e um número ímpar? Vamos resolver esse exemplo aqui de duas formas. Observe que o evento obter cara e o evento obter um número ímpar são independentes. O fato de um ocorrer não influencia a ocorrência do outro. Logo, se A é o evento obter cara e B é o evento obter um número ímpar, então nós podemos aplicar
essa fórmula aqui, pois a ocorrência de B não influencia a ocorrência do A. Então, para calcular a probabilidade de ocorrer A e B, basta multiplicar essas duas probabilidades. No caso, a probabilidade de ocorrer cara é 1/2 e a probabilidade de ocorrer um número ímpar é 3/6. Fazendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 6 é 12, simplificando por 3, nós obtemos 1/4. Nós também podemos resolver este problema sem utilizar essa fórmula. Neste caso, eu vou listar aqui o espaço amostral, vou listar os elementos do evento A, do evento B, e assim eu vou poder calcular essa probabilidade. Neste caso, como eu vou lançar uma moeda e um dado, nosso espaço amostral vai ser sair 1 no dado e cara na moeda, 2 no dado, cara na moeda, 3 no dado, cara na moeda, e assim em diante até completar essas 12 possibilidades. Logo, o evento A, que é obter cara, vai ser o conjunto formado pelo 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C. O evento B, que é obter um número ímpar, 1C, 3C, 5C, 1K, 3K, 5K. Fazendo a interseção desses dois eventos, pois nós devemos calcular a probabilidade de ocorrer A e o evento B. A interseção é formada por esses três elementos, então a probabilidade de A interseção B é 3 dividido por 12, que é a quantidade de elementos do espaço amostral, que é igual a 1/4. Sendo assim, nós obtemos aqui os mesmos resultados. E com isso, nós finalizamos a aula sobre probabilidade.